Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque esse canal fala tudo sobre viagens. Nós chamamos as personalidades das mais variadas localidades para estar contando para você como que é colocar a mochilinha nas costas aí e desbravar o Brasil e esse mundão. E hoje eu tenho a honra de conversar com Letícia Pavim, 24 países, mas a Letícia ela tem uma história interessante, algo que foge um pouco do comum. Ela esteve recentemente viajando sozinha pela África e conheceu alguns países, como Angola, Tanzânia. Eu não vou dar spoiler aqui nesse momento, mas Letícia, seja muito bem-vinda ao Pod Viagem. Muito obrigada, Lei. Estou super feliz de estar aqui e contar dessa aventura que ontem completou um mês que eu voltei e foi, assim, muito intensa, com 6 países aí pra conta de uma forma bem diferente. Caramba, 6 países da África. Lista pra gente, que países são esses? Eu comecei com a Etiópia, depois eu fui para Malawi, Moçambique, Angola, Tanzânia e Quênia. Só que foi de uma forma mais atípica, né? Porque foi um projeto que eu construí ao lado dos ministérios. Então eu recebi o patrocínio da Ethiopia Airlines, dos Ministérios de Turismo, do Hyatt, na Tanzânia, e de uma agência de turismo em Angola. Então foi assim, eu costurei um projeto muito doido para conseguir desbravar tudo, né? E mostrar as maravilhas e também o outro lado, né, da África que a gente vai conversar melhor. Tá, vamos dar um stop aí, só para quem está nos ouvindo entender. Da onde que surgiu então, Letícia Pavim, a viajante? Sim. Da onde que surgiu? É uma história longa, porque assim, eu não tenho como falar, foi por causa disso. Realmente minha história de vida com muitos altos e baixos que me trouxe para esse caminho. Mas basicamente eu sou formada em relações internacionais. Desde pequena sempre fui muito fascinada pelo mundo. Minha mãe já teve uma agência de turismo, já trabalhou numa companhia aérea. Então sempre tinha essa pauta de viagens. Mas foi quando eu entrei em RI, que eu queria muito me provar, assim, pra minha família, de que eu não ia morrer de fome, porque não entendiam muito o que um profissional de relações internacionais fazia. E eu entrei em todos os movimentos estudantis, tinha um sonho de fazer o intercâmbio, minha família não tinha como arcar. E foi através das habilidades da faculdade, dos movimentos estudantis, que eu comecei a ser freelancer de artes digitais e comecei a juntar dinheiro. Paguei metade do meu primeiro intercâmbio, fui pra Espanha, bem tradicional, escola de, idioma, tudo, aquela coisa bem intensa, casa de família. E aí eu fiquei muito apaixonada, pensei, eu quero fazer mais, né? E aí, quando eu voltei, eu entrei para uma matéria de e-commerce da minha faculdade, né, era de administração, e simplesmente eu tinha que criar meu próprio e-commerce do zero. E nisso, eu tive por 2 anos, era Yugen Concept, uma marca de acessórios de prata com pedras naturais, que deu muito certo, assim, foi algo que eu fiquei muito apaixonada, e foi com o dinheiro da minha marca que eu paguei meu próximo intercâmbio, que aí eu fui pro Egito, eu fui com a ESEC, aí eu fui com 19 anos sozinha, trabalhar numa startup de marketing em relações públicas, e tô assim, minha família tava, você está tirando a paz da casa, mas eu queria muito desbravar, e assim, eu fui com a ESEC porque eu conheci uma amiga, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, lá na Espanha, que ela tava indo trabalhar na Romênia. Então, assim, sempre as conexões que eu ia fazendo ao longo do caminho. E aí, quando eu voltei, eu já trabalhei em 2 multinacionais, então, assim, minha carreira é muito complexa para poucos anos de idade. Vocês perceberam que tudo tem a ver com tudo fora do Brasil, né? Não tem nada Sim. quase do Brasil. Foi muito esse fascínio pelo mundo mesmo. Legal. E aí, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Unilever, muito porque eu tinha o meu próprio e-commerce. E aí, lá no Egito, eu conheci o sócio da minha atual empresa. Então, hoje em dia, né, eu crio conteúdo de viagem, mas eu também tenho uma empresa na área de RH. E ele é um mineiro, que eu fui conhecer lá no meu hostel, no Egito. Hostel então, sempre... Nossa. Sim, o melhor lugar para você Sim. fazer amigos. E aí, nisso, eu tava, né, com faculdade, com Unilever, com a minha marca, desenvolvendo a minha empresa. E eu sou de Recife, na verdade. E eu fui visitar o meu sobrinho lá em Recife, eu, minha mãe e meu pai. E aí foi o momento, né, da maior tragédia da minha vida, que todo mundo pegou Covid. E foi o momento que meu pai faleceu. Ele foi internado no dia 31 de dezembro de 2020. E em fevereiro ele faleceu, foi algo que a gente jamais imaginaria.
E foi o momento que tudo mudou na minha vida. Então, assim, minha mãe ficou doente. Nesse ano, eu perdi meu cachorro. Tive que mudar de casa 3 vezes. Meu namorado ganhou uma bolsa pra estudar fora. Então, assim, o mundo inteiro desmoronou. E aí eu repensei, né? O meu e-commerce não era algo que eu queria mais. Ele chegou até a aparecer na Exame, pequenas empresas, grandes negócios. Foi algo muito grandioso, assim, pra minha vida. Mas já não fazia mais sentido, meu estágio também. E aí foi vendo o filme do Steve Jobs. Eu sempre tive a curiosidade de ir pra Índia. Mas ali teve um relance, assim, que ele tava na Índia, né? Alguns segundos. Aí eu tinha feito muitos amigos indianos no Egito, sempre tive esse sonho. Aí eu falei, por que eu não vou morar na Índia? E aí... Morar. Sim, por 3 meses. E aí eu falei assim, eu organizei, chamei meus amigos, tá, organizei tudo. E dessa vez eu fui na raça. Então eu comecei bem o intercâmbio, aí depois a ESEC. E esse fui eu organizando os meus hostels, ônibus, avião, sozinha, tudo. Fui pra 20 cidades sozinha em 3 meses. Escalei os Himalaias por 6 dias. Fiz retiro de 10 dias sem falar. Fiquei em hostel de empreendedor, Forbes Under 30. Uma loucura, assim, de experiência. E quando eu fui pra Índia, foi o momento que eu comecei a compartilhar sobre viajar. E aí eu falei assim, não, eu quero compartilhar essa experiência viajando sozinha. Porque no Egito, por mais que eu postava fotos com uma pessoa comum, as pessoas ficavam tipo, meu Deus. Né? Realmente viram o outro lado do Egito. Porque eu fui norte, sul, leste, oeste. E eu quebrei vários estereótipos. E aí foi o momento que eu falei, eu quero quebrar esses estereótipos, né? Então, o meu propósito sempre foi de impulsionar mulheres a viajarem sozinhas, quebrar os estereótipos, principalmente dos países mais diferentes, e muito por eu ser formada em RI, então saber da complexidade de cada país e mostrar a autenticidade de cada um deles, né? E aí eu comecei na Índia, depois eu fui pro Sri Lanka com minha amiga indiana que eu tinha acabado de conhecer, fiquei 1 mês lá, fui pra Europa, quando eu voltei, eu tive uma síndrome da impostora enorme, assim, da minha carreira, da minha vida, muito instável, né? Muita coisa tinha acontecido, e aí eu decidi entrar num trainee. Falei assim, não, eu preciso me desenvolver ainda alguns pontos e tal. E eu entrei no trainee da Kraft Heinz. Fiquei lá por 1 ano, mas realmente eu sou apaixonada por empreendedorismo, por desbravar o mundo. Então, eu descobri ali que tinha como... Isso foi ano passado. Eu descobri que tinha como trabalhar com o Ministério de Turismo. E ano passado eu fiz o meu primeiro acordo. E eu fui para El Salvador, na América Central. E 100% patrocinada, passagem, guia, atividades, motoristas, hotéis de luxo, tudo. Pra simplesmente contar sobre a minha experiência. E aí, eu sou muito louca. Então, eu já comecei a planilhar todos os países possíveis, me conectar com todos os ministérios. E aí, foi quando eu comecei a desenvolver esse projeto para chegar até esse ponto de estarmos aqui sentados nessa mesa, que eu fui, né, para o continente africano. Para falar países. da África, né? Uhum. Caramba, 6 países, você falou dos 6. Então tá, você mostrou aí todo esse teu planejamento. Então, olha lá, qual que foi a sua primeira impressão quando você chegou na África? Bom, assim, o Egito, né, está dentro do continente africano, mas... eu sabia que ele era muito diferente do resto das outras culturas. Então, por isso que eu pensava, não, eu quero voltar para realmente conhecer os outros. Eu cheguei pela Etiópia, né? E assim, nossa, eu fiquei muito surpresa, porque a Etiópia tem fontes, né, que falam que é o único país que não foi colonizado da África, tem outros que falam que teve uns outros 2, mas, né, enfim, a cultura deles é muito preservada. Então, assim, é um outro universo. Eles veem um horário diferente nas ruas, eles falam de uma forma diferente, o calendário deles é diferente. Eu fiz um vídeo falando que eles estão em 2016. Eles realmente... A capital da Etiópia é Nairobi? Não, Addis Ababa. Addis Ababa é do Quênia, Nairobi, né? Isso. Addis Ababa. E lá eles usam calendário, assim, se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, que eles estão em 2016. Eu fiz um vídeo desse e viralizou muito, tá até agora. Eu já postei faz 3 meses, tá até agora lá rendendo esse vídeo. Então, assim, eu fiquei muito surpresa com a autenticidade. A gastronomia etíope é maravilhosa, eu nunca tinha comido nada igual, assim, eu fiquei apaixonada. O jeito que as pessoas se vestem, tem muitas tribos lá, porque, né, eles conseguiram preservar muito. O esqueleto mais antigo do mundo está lá. Dizem que o Homo sapiens, né, na verdade, o berço do ser humano é na Etiópia, né? Sim, exato. A Lucy, sabe, que é muito famosa? Sim. Tá lá. Mas aí eu descobri nessa viagem que a Lucy não é a mais antiga. Agora tem um outro que também está na Etiópia, também está no museu. Também. 4,4 milhões de anos. É o esqueleto mais antigo, eu esqueci o nome. Mas também seria de uma mulher, né? Porque segundo eles, a Lucy também é uma mulher. Deixa eu entender. Então essa tua viagem, você chegou pela Etiópia, na África? Sim, eu comecei pela... Apareceu no mapa aí, tá, galera? A Etiópia aqui embaixo. Então você chegou pela Etiópia. A Etiópia é banhada pelo Oceano Índico. Sim. Certo?
E da Etiópia, você foi pra onde? Eu comecei a descer. Aí eu fui pra Malawi. Malawi. E aí eu fiquei 2 semanas em Malawi. Malawi foi o menor que eu fui, mas foi o que eu fiquei mais tempo. E muito porque o ministério queria que eu ficasse mais. E Malawi, se você der um Google, a primeira coisa que vai aparecer, um dos países mais pobres do mundo. É. E assim, eu fiquei muito surpresa. Quando eu cheguei, assim, eu cheguei no aeroporto que era bem rústico. E assim, eu vi ali as ruas e tal. Eu falei, meu Deus do céu, né? Onde eu estou? Mas eu fiquei muito surpresa, porque lá tem muita coisa pra fazer. As pessoas são muito... Lá eles têm um slogan, Malawi, the warm heart of Africa. E muito considerando que as pessoas são muito... Acolhedoras. Muito. E são muito gentis, são muito legais. E eu saí do aeroporto e fui direto, nem eu sabia, porque eu tinha tantas coisas pra lembrar, que eu nem sabia onde que eu ia dormir aquele dia, né? Porque eu cumpri as agendas. E aí o guia, né, meu motorista, me levaram, e eu fui dormir numa reserva natural, que não tinha proteção nenhuma. E assim, eu e o búfalo, eu e o elefante, o leão, Gnu, tudo. savana dura mesmo. Sim, todos. E assim, a gente tava ali na área comendo, e assim, ali tinha uma água, né? Tipo, meio que um riozinho bem pequeno, e os animais ficavam vindo toda hora, e os safaris. Eu lembro, eu fiquei no lugar mais privilegiado, assim. Então eu via os animais. Eu lembro um dia que eu ia descansar à tarde, aí eu vi um animal lá de longe, eu falei, meu Deus, isso parece um búfalo, e eu ainda não tinha visto. De repente, quando eu levanto, todos os búfalos vieram, assim, uns 300, sabe, na minha frente. Mas, nossa, foi muito legal. Deve ser uma experiência muito louca, né? Sim, muito. Nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu também fui pra uma ilha dentro de Malawi, que era o lago, o Lake Malawi, que é bem famoso. E, assim, a água totalmente transparente. Parecia que você tava, assim, em Maldivas. Era uma coisa extraordinária. E as pessoas me falavam, eu nem sabia que Malawi existia. E muito menos que era tão bonito assim, Tem sabe? muito destino ao redor do mundo que ninguém imagina, né? Exato. Até você postar, assim, mostrar os lugares, né? As Mostrar. pessoas divulgarem, né? Exato. Beleza. Etiópia, Malawi, Depois Moçambique. Moçambique. Liga portuguesa? Sim, foi a primeira. Eu nunca fui pra Portugal, né? Então foi a primeira vez que eu falei português e que foi uma sensação estranha, porque eu saí assim e aí eu conseguia entender todo mundo conseguia me Entender? entender. De boa? Sim. Porque Portugal, eles falam um pouquinho mais amarrado, né? Um pouquinho mais fechado, né? Sim, o de Moçambique é mais parecido com o de português de Portugal, mas agora que você me perguntou, não sei se é porque eu tava muito cansada, mas tinha momentos que às vezes eu também não entendia muito. Aí eu ficava tipo, você pode repetir? Mas foi mais no começo. Aí depois acho que eu peguei, sabe, o ouvido e consegui entender. Mas em Moçambique, o que me surpreendeu muito, eu não tinha ideia, é o quanto eles são parecidos com os brasileiros. Assim, eles são muito calorosos, eles festejam a todo momento, ficam se reunindo toda hora, bebendo. Todos os restaurantes eu via no cardápio caipirinha, e aí tinha picanha, aí caldo de mesmo? cana vendendo na rua, água de coco. E assim, eles sabiam tudo sobre o BBB, acompanhavam os influenciadores daqui. Falei, gente, eu estou no Brasil e não sabia. Juro. E será que eles gostam do Brasil ou a cultura portuguesa que colonizou ambos os nossos países fez a gente se tornar semelhante? O que você acha? Sim, ai... Eu acho que um pouquinho Isso é dos muito dois. interessante pra mim, isso é muito interessante. Sim, eu acho que um pouquinho dos dois, assim. E aquela coisa, eles ouvem os nossos funks, as nossas músicas. Eles veem muito sobre nós. Eles têm muita simpatia pela gente. Então são extremamente receptivos. Muito, muito. Eu me sentia assim em casa. Eu falava assim, gente, parece que... Eu lembro que eu cheguei, eu fui no restaurante e eu amo, tipo, aperol, eu amo polvo, os negócios. E era assim, exatamente as mesmas coisas no cardápio. E eu cheguei e tava tocando, acho que uma música da Marisa Monte. Falei, gente, será que eu voltei pro Brasil e eu não tava sabendo, assim? Moçambique. Vamos lá, Etiópia, Malawi, Moçambique. Quantos dias no Moçambique? Uma semana. Tá, vamos lá. Depois do Moçambique. Aí eu fui pra Angola. Angola. Aí nesse, sem suporte do Ministério. Então, o suporte. Ministério, 2 semanas antes de começar minha jornada, que eu fui dia 28 de maio, eles falaram que não ia dar mais. Falaram assim, mas se você quiser, você pode vir em agosto do ano que vem. Eu falei, gente, eu já estou indo, tipo, eu já tava tudo Eu já tô organizado. do lado, né? Como que eu não vou ali pro país? E assim, não, a viagem já tava com as passagens, já tava tudo desenhado. Aí eu fui atrás de uma agência, né, de turismo. E aí, Angola... Agência de turismo de lá. De lá, sim, que me ajudou, que me deu todo o suporte pra me aventurar. E aí, Angola, acho que a gente pode segurar um pouco, né, pra contar os perrengues, mas foi a história mais absurda da minha vida. Só que Angola, eu vi muitas questões. Eu já fui pra muitos lugares, né, como eu falei, já fui pra Índia, já fui também em estradas da Bolívia, Peru, Sri Lanka, muita estrada.
E lá, eu fiquei em choque com as estradas, porque são muito esburacadas. E tudo demora 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas. 60 pra chegar. quilômetros em 4 horas. Nossa, era tudo muito demorado. E assim, todos os dias eu ficava mais tempo na estrada, sabe? Do que qualquer outra A coisa. viagem tornava-se desgastante, Sim, assim. foi bem desgastante. Aí teve o problema dos policiais que a gente achava ia abordar, né? Dos policiais muito corruptos. Mas quando eu cheguei, eu já me assustei, porque assim, eu desci do avião e fui pra uma fila enorme, né? Que seria da imigração. Quando eu cheguei ali no policial, aí ele, você vai fazer conexão? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí ele, não, essa não é a fila, é pra lá. E eu não consegui achar. Aí eu, tipo, eu fiquei perguntando, aí um policial veio e falou assim, mas você vai ficar aqui? Aí eu falei, sim, eu vou ficar aqui, qual é o problema? Aí ele falou, mas deixa eu ver sua passagem, tem certeza que você vai ficar aqui? Aí eu falei, sim, eu vou fazer turismo no seu país por uma semana. E ele ficava insistindo, aí um outro veio me questionar, e a moça, né, quando foi carimbar também, você tem certeza que você vai ficar aqui? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Resumindo. Exato. Aí eu, Resumindo. meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Aí eu já saí meio assustada, né? Senhor. Seja bem-vindo a Angola. Seja bem... Não sabemos o que tá querendo fazer aqui, mas beleza. Exato. E aí começou, né, toda a loucura. Mas uma coisa que eu amei muito em Angola foi o deserto de Namibe que eles têm, que eles dividem com a Namíbia e com a África do Sul. E assim, eu não tinha ideia que Angola tinha um negócio desse. Tem um deserto do lado do mar. Então você vê as dunas de 55 milhões de anos. A areia, assim, com roxo, com rosa, do lado do mar. É uma coisa assim, uau. Legal. Sabe, você tá em outro planeta. Foi muito, muito legal. Angola. Depois, Tanzânia. Tanzânia. Ai, aí a Tanzânia foi meu momento de férias. É. Porque, assim, o ministério não tava ao Em meu termos lado. de estrutura, a melhor estrutura é Tanzânia? Olha, de Zanzibar. Não, depende dos lugares. Mas assim, Zanzibar realmente está muito preparado para o turismo. Sim. Então, Zanzibar é uma ilha, né, da Tanzânia. O ministério também, um mês antes, tipo, eles iam estar ao meu lado e não estavam mais. Aí eu recebi o apoio do Hyatt, então, em Dar es Salaam, que não é a capital, mas é meio que a cidade principal. Seria uma São Paulo, vai? Eu fiquei no Hyatt, aí foi assim, uma experiência, né, incrível. Depois de muito perrengue que eu tinha passado em Angola. Hyatt, então explica pra quem está nos assistindo. Hyatt é uma rede de hotéis de luxo do mundo e acho que tem Hyatt no Brasil, né? Tem. Acho que, não sei em quais lugares, com certeza tem em São Paulo, mas, enfim, são hotéis muito renomados. Tem um hotel gigantesco. Eu lembro que teve um domingo que eles fizeram um brunch. E assim, eu fiz um vídeo de 1,5 minutos só para mostrar tudo que tinha no brunch. E meio que correndo, assim, porque senão não ia dar tempo. E, ai, foi incrível. E assim, eu tinha passado muito perrengue em Angola, né? Muito tempo na estrada, não dormindo direito, sem comer. Você vai ficando sobrecarregada da viagem. Muito, muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu precisava de momentos relax. Aí eles me deram massagem. Foi ótimo. Eu relaxei. E aí depois eu fui pra Zanzibar. E aí em Zanzibar eu também fiquei 2 dias no Hyatt de lá. Foi um sonho de princesa. E aí eu resolvi ficar num hostel depois. Um hostel muito legal. Assim, um hostel é um hotel. Uma piscina maravilhosa, beira-mar. Uma coisa incrível. Só o meu quarto que era dorms de chão de areia. Ali dividindo com 12 pessoas. Mas também tranquilo, eu não ligo. Desde que esteja limpo. Tá de boa pra mim. E aí foi meu momento relax, aproveitando. E aí eu fiz o passeio na Menamba Island. Você já foi pra Zanzibar? Não. Ai, O do nosso time aqui, eu acredito que o William e o Eric se foram pra Zanzibar. Ai, é muito incrível. E aí tem esse passeio que é o passeio principal, chamado Menamba Island, que você demora um dia. O passeio custa $95, que eu fiz com uma agência de lá. Muito estruturado, num barco, assim, incrível, com comida o dia inteiro. Almoço com lagosta, camarão, peixe, polvo, tudo. E aí você vê aquele mar. Juro, assim, eu posso fazer todos os vídeos do mundo, fotos, nada compara ao que, tipo, os meus olhos viram, mesmo? sabe? Ai, é um lugar... Parece assim, as pessoas olhavam, eu achava que as pessoas conheciam Zanzibar. E as pessoas me mandavam. Eu não tinha ideia que isso tinha na África, né? As pessoas falavam, Porque quando a gente fala em países da Europa, nossa cultura é ocidentalizada, né, Letícia? Então, assim, o que eu penso? Eu me lembro uma vez que eu fui mergulhar foi em Cancún. Eu fui mergulhar em Cancún e um dos mergulhadores que estavam junto no meu passeio, ele era da Suazilândia. tá Aí legal. eu olhei Suazilândia. Eu falei, Suazilândia, É um eu falei, país onde que doido. fica? Tipo, aí que eu descobri que era um país da África, lá Abaixo no de meio, Moçambique. abaixo de Moçambique. Eu acho que faz fronteira com a África do Sul. Sim. Isso, bem ali no sul. Eu não fazia ideia da Suazilândia. E às vezes eu conto pra alguns amigos, sei lá, para, você tá mentindo, que Suazilândia aqui... E existe, né? E que é um Assim, rei que tem várias mulheres, é um país Exato. muito específico. Exato, tipo assim, então é por isso que eu acho, por isso que é interessante, meu, o rolê, essa viagem que você fez, porque são destinos que não são nada comuns, e principalmente você metendo a cara e viajando sozinha, né? Então você ficou 2 meses, você desceu, conheceu esses países, só pra eu entender, você saiu de onde e foi embora por onde?
Foi Guarulhos, Assim, é um voo direto. A Ethiopian Airlines tem um voo todos os Ethiopian dias. Airlines, De 12 horas direto. São Paulo a Addis Ababa. Addis Ababa. Todos os dias. E aí foi um voo direto, incrível, maravilhoso. E na volta, E também. Só que aí, então, aí o que aconteceu? Eu tava na Tanzânia, aí o último país foi o Quênia. Aí eu fui pro Quênia, que faz fronteira. faltou o Quênia ainda. Faltou o Quênia. O último. Ia ter República Democrática do Congo, só que eles melaram comigo no meio da viagem. E aí eu tive que adiantar meu momento do Quênia. Mas esse daí eu acho que foi um livramento. pessoal, vocês que estão aí com medo de viajar sozinho pra Itália, pra Áustria, pra Suíça, Pois é. pega essa aí, vai. Não, então, eu ia pra República Democrática do Congo, eu tava falando com eles há um ano já, era uma agência, no caso, não ia ser o governo, mas o país tá em guerra, né? Tá uma Sim. situação bem complicada, mas eu ia pra Kinshasa. Só que aí, enfim, não deu certo, eles tiveram vários rolos dos acordos e tal, só que aquele eu falei assim, acho melhor. Porque quando eu falava pras pessoas nos países africanos que eu fui, eu vou pra República Democrática do Congo, aí todo mundo ficava assim, você tem certeza? Lá tá muito complicado, tá muito perigoso. Eu ficava, 3 aqui do Pode Viagem também foram no Congo em guerra. jura? Teve um probleminha, assim, em termos de adentrar o país, né? Eles foram ver lá os gorilas lá das Costas Cinza, né? Aham, sim. Mas foi assim, foi bem negociado. A gente tem inclusive um episódio falando dessa viagem deles, assim, super interessante. Que legal. O que é viajar num país que tá com uma guerra civil, né? Sim, então, eu ia, mas aí não deu certo. E aí eu tive que ir antes pro Quênia. Aí no Quênia eu tinha o suporte do ministério. E o Quênia é considerado a mãe dos safaris, né? Por mais que eu já tinha feito outros safaris, realmente, o que eu fiz lá foi na cidade de Mara, que é um lugar que você tem que ir se você for pro Quênia. E, nossa, foi incrível, assim... O que você viu em Mara? Eu vi tudo, assim, famílias de leões do meu lado. E eu tava num hotel no meio da savana, que era o Sarova, que é um hotel 5 estrelas. Então, uma tenda. Eu lembro que eu acordei de madrugada. Esse daí tinha cerca elétrica, o de Malawi não tinha. Então, assim, poderia aparecer qualquer um. Sim. Mas ali eu conseguia ouvir, né, os animais. E eu tava do lado da cerca. Aí eu acordei de madrugada uma noite. E aí eu fui descobrir que eram hienas do meu lado. E assim. Umas risadinhas noturnas. Sim, era um som, parecia uma pessoa. Era um negócio que dava muito medo. E eu tava sozinha na tenda, né? Mas tudo bem. E, nossa, foi incrível, assim. Eu fui pra uma outra reserva natural e eu vi também vários outros animais. Foi um momento que... Porque, assim, tem os Big Five África, né? E em Malawi eu vi quase todos, mas eu não vi o leopardo. Cita os Big Fives aí pra quem tá nos assistindo. Os Big Five são 5 animais mais selvagens e difíceis de matar africanos, né? Então é o elefante, esse eu vi muito. Deixa eu lembrar. Leão, vi muito. Búfalos, vi inúmeros. E aí o leopardo e o rinoceronte. E aí o rinoceronte, ele O gorila não entra nessa lista? Não, Big Five África não. Mas tem outras listas, né? Mas eu fiquei com medo, assim, né? E eu queria muito ver. E aí foi em Mara que eu consegui ver um leopardo enorme. E eu consegui também ver bebês rinocerontes, eram muito fofos. Então, assim, pra mim era sempre uma novidade, sabe? Todos os safaris é muito legal. Eu sei que eu nunca fui pra África do Sul, mas eu ouvi falar que tem alguns safaris que eles colocam chips nos animais. E eles meio que, tá bom, vamos lá, o leopardo tá lá. Tipo, ok, eu acabo achando muito legal, porque eu gosto dessa questão de você tá na reserva natural e você explorar. Talvez você vai ver, talvez você não vai ver, e realmente deixar a natureza te mostrar o que ela quiser te mostrar aquele dia, sabe? Então essas experiências dos meus safaris foram muito, muito legais. No Quênia, você chegou a ver aquela migração de gnus? Sim, Chegou a ver? não. Porque dizem que essa é o que eu vivo pra ver isso daí, né? Sim. Eu vou pra África porque dizem que sei lá, 300 mil, 400 mil gnus, Sim. e você vê, assim, o pau torando mesmo, assim, leão atacando ali o gnu, o elefante se banhando na água, os crocodilos, né? Diz que você vê todo ali o nicho ecológico ali na tua frente, né? Diz que tem um lugar que eu não sei se você esteve, também não vou saber, né? O nome, inclusive, é um amigo meu que foi agora pra base do Everest, que a gente entrevistou aqui, ele disse que você fica num platô, você acampa, e aí você olha lá embaixo a migração. Fica dias passando ali, você vê tudo quanto é animal ali. Né? Sim. Não, então, em Mara, justamente, é por isso que também é tão famoso, eu fui e eu tava assim na época, mas aquela coisa, é o dia que os animais querem, então eu teria que passar lá vários dias. Mas era impressionante, porque durante todo o safari, o que você mais via eram eles, né? São os wild beasts, ou gnus. E assim, parecia que era a savana deles. Você via muitos, muitos, muitos espalhados por toda a savana. E você via eles em movimento, eles estavam andando, sabe? Só que o dia que eles realmente vão fazer a travessia pra Tanzânia,
só Deus sabe e eles, né? No dia que eles quiserem. Sim. Mas eu vi muitos e eles me contaram disso também, foi muito legal. E um grande highlight do Quênia é que eles têm a tribo Maasai, né? Não sei se já ouviu falar dos Sim, Maasai. inclusive eu vi no teu perfil também. Sim, nossa, juro. Porque assim, eles são muito famosos na Tanzânia e no Quênia. Só que foi no Quênia que eu realmente visitei uma vila, né, dos Maasais. E é muito E interessante. pergunto, Letícia, vamos lá. Porque assim, ó, a gente sabe que eles estão. Parte disso, eles querem atrair os turistas. Sim. O quanto daquilo ali é realmente a cultura deles? Quando eu digo isso, a minha pergunta mesmo é assim, ó, você chegou lá, você percebeu que a dança, que a comida, que a recepção, aquilo ali, com turista ou sem turista, é aquilo que acontece ou eles também, assim, fazem meio que um showcase, assim, pra quem é turista? Sim. Bom, O que você eu já- sentiu? o que eu acho é, por exemplo, na Tanzânia, em Zanzibar, os Maasais de lá, eles eram fakes, assim como eles falavam, porque eles estavam na praia vendendo coisa. Tipo, o Maasai não faz isso, né? O Maasai tradicional tá ali com o seu Ortodoxo, né? gado e com as suas mulheres, e eles bebem sangue de vaca que eles extraem lá, tipo, né, pra matar a vaca, enfim. Uhum. Então eles têm uma série de tradições. Os Maasais de Zanzibar eram muito comerciais. E tipo, quanto que você quer pra tirar uma foto comigo? Sabe? Essas coisas bem fake. Já os do Quênia, e com certeza na Tanzânia tinha, né, as tribos mesmo tradicionais. E o do Quênia também. Só que aí é aquilo, tem alguns que eles acabam aproveitando essa coisa do turista querer tirar foto, turista querer conhecer, então eles realmente acabam ganhando dinheiro, mas não é muito também. Não, porque às vezes eu penso assim, não deve é. ter lugares que é meio forçado, né, às vezes, né? Sim, com certeza deve ter. O que eu fui foi indicado, assim, pelo ministério. E realmente eu vi lá, a moça tava construindo a casa. Eles vivem ali, eles mudam a cada 10 anos. E é aquela moradia deles. Eu entrei nas casas, assim. Então, é uma coisa... Aquela é a realidade. Mas eles ganham dinheiro Legal. por vários turistas quererem visitar, né? Lê, quem tá nos assistindo com certeza tá com essa pergunta. Primeira pergunta. Visto para esses países. Ai, tem vários. E isso eu me surpreendi. Foi uma dor Precisa no de visto para bolso. todos? Pra Angola, não. Ó, pra Etiópia foi $80. Pra Moçambique, você vai ficar em choque, $150. Eu achei muito caro. O Malawi, $50. Angola, não. Não precisa de visto Angola? Não precisa. E eles ficaram muito irritados. Porque eu faço um quadro chamado 8 Curiosidades sobre o país. E eu sempre falo o preço do visto, se precisa ou não. E aí é um vídeo também... Os angolanos agora estão muito na minha base, né? E aí eles indignados. Como assim vocês não pagam e a gente tem que pagar o visto, não sei o quê? Enfim, relações internacionais, Sim. né? E o Quênia tem que pagar também $35. E a República Democrática do Congo, que eu acabei não indo, $250 o visto. Nossa senhora. Ó, tem que ter vontade mesmo pra ir pro Congo, hein? Sim. E beleza. Esses vistos, eles saem uma semana, 5 dias, 20 dias. É muito burocrático, é tranquilo. Sim, deixa eu pensar. O da Etiópia foi na hora, você paga na hora. De Malawi, Você chega lá e tira o visto na hora. Aham. Entendi. sim. De Malawi eu apliquei, acho que foi uma semana antes. Mas é aquela coisa, né? Se você tá programando a viagem, faça antes. Faz umas Faça uma 3 pesquisa. semanas, sei lá, um mês, se você puder. Porque é aquela coisa, às vezes tem uns delays. A Tanzânia, esqueci de falar, também era $50. E quando eu apliquei, como a minha viagem começou a mudar os negócios, eu apliquei faltando uma semana. E eu achava, beleza, vai seguir que nem os outros, né? Vai ser em 3 dias, sei lá. Aí tava lá no site, aplicar 10 dias antes, no mínimo. Aí eu já tava desesperado. Eu acabei recebendo meu visto 2 dias antes. Entendi. Então é isso. Sempre faz com um fôlego de, no mínimo, 2 semanas. Porque pode atrasar, pode acontecer tanta coisa. Tá, já falamos de visto, falamos das companhias aéreas dos países que você visitou. Seguro de viagem. Seguro de viagem, eu peguei um que era Nômade, esqueci o Com nome. seguro, então, em todos Sim, esses países. todos. Eu acho que é importante, sempre frisa para os viajantes. O seguro, ele é uma mão na roda para qualquer Sim. imprevisto que você tenha numa viagem, né? Com certeza. Então, você tem seguro de viagem, né, de cartão de crédito, você tem empresas, Tem muitas enfim. formas. Você também, então, teve esse seguro de viagem em todos os países. Sim, totalmente. A minha mãe nem me permitiria viajar, ela já tava no meu Sim. pé, mas eu já tive que acionar seguro no meu primeiro intercâmbio na Espanha, que eu tive infecção alimentar. Sim. Tive na Índia, mas, tipo, não precisei acionar, né? Mas é aquela coisa. E eu tava com muito medo da malária. Precisa vacinação? Não tem vacina no Brasil. E aí Entendi. que eu fui no médico do viajante, inclusive, isso é uma super curiosidade para pessoas que viajam. Existe, né, no SUS, não são em todos, mas você pode agendar, simplesmente no telefone, ligar e falar, eu quero me consultar com o médico do viajante. Eu fui no HC, em São Paulo, e eles analisaram todos os países que eu ia, ficaram 2 horas, 2 médicos comigo, me falando cada cuidado, cada remédio, todas que as interessante. prescrições.
Fui no SUS, né, pra pegar os remédios. Peguei. Aí, no caso, o que aconteceu? Eles me recomendaram, era um remédio que eu teria que tomar por 80 dias, que é o tempo da viagem, que eram 2 meses, mais 28. E pra malária, pra, tipo, não era um combater, era meio que ajudar. Caso eu tenha, ok. E aí eu fui, peguei de graça no SUS, tudo. Acho que só teve um lá que eu precisei comprar e nada demais. Só que aconteceu. Eles falaram que teria efeitos colaterais, podia ou não. E um deles era muita náusea, enjoo, assim, meio que uma azia. E eu já sou muito sensível com essas coisas. Mas eu falei, beleza, obviamente vou levar e vou começar a tomar. Comecei a tomar em Malawi, porque na Etiópia não tinha risco. E aí que Malawi era o país inteiro, vermelho, altíssimo risco. Aí deu assim, sei lá, 3 dias, teve um dia que eu vomitei, tava bem enjoada, passando muito mal. Você cortou daí. Aí eu falei, ai, não tem Não como. pode. Só que aí uma coisa que me tranquilizou, sinceramente, porque as pessoas talvez tenham essa visão de, meu Deus, se você pegar malária, você morre no mesmo dia, já era tudo. E não é bem assim. Eu conversei com muitos estrangeiros que moram lá, estrangeiros que estavam viajando, e também os próprios locais, e eles falaram, olha, seria como a nossa dengue, né? Eles estavam tratando. Falaram assim, se você tiver um sintoma de qualquer coisa, a primeira coisa você tem que pensar, talvez seja malária. Qualquer farmácia tem o teste pra você fazer. E se você tiver, tem todos os remédios. Eu já tinha os remédios. Então, eu optei em seguir por esse protocolo, porque eu não queria ficar tendo enjoo, vomitando durante minha viagem. E eu vi que era assim, passa muito repelente. Eu tinha 6 tubos de repelente. Nossa, E imagina. nem usei tanto assim, mas era isso. E os hotéis que eu ficava, sempre tinha os mosquiteiros também, né? Aquelas... Você entendeu? Esqueci o Os nome. mosquiteiros, isso mesmo. Ele fica por cima da cama pra não entrar os insetos Sim. enquanto pra atrapalhar seu sono. Né? Exato. Mas aí foi quando eu percebi, falei assim, parecia tanto um terrorismo, porque sim, antes já matou muito, já foi, né, e muitas pessoas ainda morrem de malária, mas muito por essa questão, né, de não ter os acessos aos tratamentos. Sim. Mas é isso, se você estiver viajando por algum país africano, tiver alguma coisa, a primeira, talvez seja malária. E aí você faz o teste e pronto, segue sua vida. Antes da gente contar a tua história da Angola, rapidamente, e o celular? A gente não consegue ficar sem isso daqui durante a viagem. Uhum. Como é que você fazia pra se comunicar com o exterior pra divulgar? Você compra o chip lá do país? Sim, eu sei que tem o eSIM, né? E eu pesquisei antes, mas eu não consigo te falar agora quais. Eu sei que na Etiópia não ia funcionar, tinha algum outro país Então que era também. só Wi-Fi daí. Não, aí se eu pegasse o eSIM, não ia funcionar em todos. Então, Entendi. o que eu faço desde sempre, eu chego no país, a primeira coisa que eu faço, obviamente, pego minha mala, compro o SIM card e saco dinheiro. Sempre faço isso. Então, eu já saio com dinheiro, a moeda local, e já saio com o 4G E África funcionando. você usa um Wise, assim, um aplicativo. Eu uso o Wise, inclusive E lá você tem meu conseguiu link. usar? Todos os países o Wise funciona. Em Interessante. todos os ATMs eu ia e pegava. Eu sempre fazia vídeo, né? Eu sacando dinheiro com a Wise. O cartão em todos os restaurantes, lugares. Cartão, e você deixava em todas as moedas uma porcentagem em cada moeda, ou você deixava, por exemplo, tudo em real, tudo em euro no aplicativo? Eu deixava em dólar. Em dólar. E aí, por exemplo, no Quênia eu lembro que eu converti, mas sinceramente eu acho que a maioria das vezes eu já deixava em dólar. Porque, Interessante isso. como eu tinha também muito dinheiro na mão, então várias vezes eu pagava ali. E detalhe, eu tava com os ministérios, então eu não ficava usando tanto o meu cartão, né? Eu tava sendo patrocinada por muita coisa. Sim. Então eu não precisei. Era só com as minhas coisas pessoais, né? Bom, você foi pra África, né? Já conhece 24 países. Agora nós vamos para o momento do perrengue chique da viagem. Tem uma Nossa. história, ao meu ver, interessantíssima, mas é um alerta, né? Sim, total. Porque é importante, principalmente para as mulheres que viajam e para qualquer pessoa também. Isso daí não tem nada a ver nem com o gênero, mas aconteceu algo na Angola que você meio que viralizou, né? Sim, que causei é uma bom? revolução. O que você fez, Letícia, na Angola? Conta pra gente que rolo que foi esse. Nossa, é uma história longa, então eu vou encurtar. É. Basicamente, eu cheguei em Angola, né? Como eu falei, com essa recepção maravilhosa dos policiais. E aí, o meu primeiro dia, eu cheguei à noite. Ok, fui pro meu hotel, fui dormir. No dia seguinte, eu fui pras quedas de Calandula, que são umas cachoeiras, tipo Foz do Iguaçu, assim. E aí, demorei 4 horas e meia pra chegar. E aí, aquela estrada esburacada e tal. E aí, no meio desse caminho, muitos policiais de estrada nos pararam. A todo momento. E aí, ele toda hora falava assim, o dinheiro pra água, o dinheiro pra gasosa, o dinheiro pro meu almoço. Ou ficava olhando o carro, tá faltando um extintor, você tem que me dar tanto. Então, todos os policiais que paravam, pediam dinheiro. Toda hora você tinha que dar dinheiro. Estavam te extorquindo. E eu tava com o meu guia, né, motorista angolano, e aí eu
ficava, gente, mas o que tá acontecendo, né? Isso não é normal. Aí ele falou assim, isso acontece todos os dias. E eles pegam dinheiro de todos os angolanos todos os dias. Isso é, assim, a coisa mais comum aqui. E falando, são os bandidos de farda, não sei o quê. Ok. Fomos pra cachoeira, tal, fizemos o passeio, muito bonito, muito legal. E aí a gente começou a voltar. E aí essa volta durou 5 horas e meia. Porque a estrada não tinha luz, totalmente esburacada. E assim, foi bem estressante, né? Foi um momento assim, porque não era um buraquinho aqui ou ali, era tudo, tudo. Não dava pra você fechar o olho e descansar, sabe? Então, já foi bem estressante essa volta. A gente foi chegar às 10h30 da noite em Luanda, na capital. E aí, nisso, mais um policial parou. O 9º policial. E já tinham tirado bastante dinheiro da gente. E aí, parou. E aí, simplesmente, ele olhou assim pra gente, chamou meu guia atrás do carro e começou a falar que o documento do meu guia era falso. Só que assim, se fosse falso, né, todos os outros teriam falado que era falso. Inventou. E aí ficou nisso e prendeu a gente lá por 30 minutos. Não deixava a gente sair. E ficava pedindo mais... Prendeu assim, só deixava dentro do carro e não deixava vocês... Não, a gente não podia sair. Entendi. E aí ficava pedindo mais e mais e mais dinheiro. E eu tava assim, né, exausta. E também, né, a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem muitas corrupções e tal. Mas eu, pelo menos, nas estradas que já peguei aqui no Brasil, nunca vi isso. Nunca vi isso. A gente paga o pedágio e tal, mas policial pedindo, me dá o dinheiro pro meu almoço, pra minha água. Eu nunca vi. Aí eu fiquei muito indignada, eu tava muito furiosa também, principalmente porque o meu guia falou que isso acontecia todos os dias com ele. Eu falei, você fala isso pro pessoal, os donos da agência, porque olha o tanto de dinheiro que saiu. E aí, no caso, né, foram 9.000 kwanzas, que convertendo, né, seria R$60, pro nosso dinheiro não é muito, mas pra você ter uma noção de valor. O meu guia ganha 70 mil por mês. Naquele dia, saiu 9.000 do bolso. Meu Deus. Imagina. Não tem condição, não tem condição. E aí, ok. Cheguei no meu hotel, era tipo 11h30 da noite. Aí eu fiz um vídeo, tipo assim, eu tava toda de cachoeira suja e tal. E fiz um vídeo falando o quanto eu tava indignada com aquilo. Que eu nunca tinha visto tanta corrupção, que eu tava muito chateada de ver tudo aquilo. Beleza, postei no meu TikTok, fui dormir, isso era meia-noite. Acordei às 7 da manhã e aí já tava com mais de 30 mil views, 600 comentários. E angolanos falando, bem-vindo a Angola, infelizmente isso acontece, meu Deus, que vergonha, papapá. Viralizou, só que aí alguns comentários assim, espero que você não tenha postado isso dentro de Angola. Aí eu, meu Deus, né? Aí eu recebi um alerta. Espero que você não tenha postado isso dentro de Angola. Eu, no meu primeiro dia em Angola. Faltava ainda uma semana de viagem. Aí, beleza. Aí eu falei assim, gente, tá bom, vou apagar isso 7 da manhã. Ou seja, o meu vídeo só ficou 7 horas no ar. Ok. Segui viagem, aí peguei mais uma estrada, aquele dia eu esqueci, não lembro pra onde eu tava indo, mas eu sei que deu tipo, 1 hora, eu comecei a receber centenas de mensagens de angolanos no meu direct, tanto do TikTok quanto do Instagram, e páginas de jornal do país todo compartilhou no meu vídeo. E eles começaram a viralizar no WhatsApp. Aí o cara que tinha feito o check-in do meu primeiro hotel até me mandou, nossa, Letícia, vi o seu vídeo com as suas duras palavras sobre a polícia. Tipo, você foi com a mão pesada em cima da gente. Não, mas ele falou assim, parabéns pela coragem. Sim, todos os angolanos me chamavam e falavam assim, muito obrigada por ter falado, a gente tem medo, não sei o quê, a gente fica com medo das ameaças, ou alguém ser preso, você teve muita coragem. Só que assim, eu não fiz nada de querendo ser corajosa. Você foi abrir o coração pra quem te segue. Sim, e eu posto justamente, né, as coisas boas e ruins também pra alertar e tal. E aí, eu só sei que eu fiquei desesperada, porque eram páginas com milhões de seguidores e eu ia passar ainda uma semana lá. E aí, nisso, eu recebi a ligação do Ministério de Turismo. E aí, no WhatsApp, de Angola. E aí, não tinha sentido eles me ligarem, porque eles não me apoiaram, né? Eles largaram. Eu falei, com certeza é por causa do vídeo. E aí, eu não atendi. E aí, um outro detalhe de Angola é que a maioria das vezes eu não tinha sinal, porque as estradas não tinham sinal. Então, quando eu vi, eu só vi depois. Aí, eu fiquei morrendo de medo. E aí, aquelas mensagens daqueles angolanos não paravam de mandar textos e textos. Comecei a mandar uma mensagem pras páginas, falando, por favor, gente, apaga. Vocês podem postar 20 vezes na semana que vem. Mas pela minha segurança, eu comecei a ficar muito assustada. Sim. Eu não recebi ameaça de ninguém falou, vou te matar, alguma coisa. Mas só esses, melhor você apagar, eu recebi vários. Talvez seja melhor você apagar, e não sei o quê. E aí você contou pra mim, né, saiu na notícia, que depois você procurou a embaixada do Brasil, ou o embaixador entrou em contato contigo, o embaixador lá do Brasil na Angola? Sim, não, aí eu assinei a embaixada, o que aconteceu? Só que aí foi também uma coisa ruim que aconteceu. Foi uma outra transformação que ocorreu de tudo isso. Eu, nesse desespero todo, né, o Ministério me ligando, as páginas viralizando, tinha páginas que não estavam apagando, a filha do ex-presidente de Angola, que é uma oposição muito forte do governo, tava
sabendo do meu vídeo e tava, tipo, querendo, sabe, me ajudar. Pessoas me mandando, falando, se você quiser meu motorista, se você quiser eu tenho contato dos políticos tais. Eu já tava, tipo, meu Deus do céu. O poder da internet. Que loucura. Aí no dia seguinte, eu falei assim, essa situação tá insustentável. Eu fiquei muito assustada. E o meu maior medo era no aeroporto. E além disso, eu pensei, meu Deus, eu vou passar a semana toda na estrada. E se algum policial me reconhecer? E se fizer alguma coisa? Porque esse vídeo tava uma loucura. E eu falei, não sei o que pode acontecer comigo. Aí eu falei, não, eu vou ligar pra embaixada. Depois de muito procurar, achei o número. Liguei com um pouco de sinal que eu tinha no meio da estrada. Aí um cara atendeu, não lembro o nome dele. E ele me tratou muito mal. É assim, a ligação durou 4 minutos só. E era, a todo momento, ele me interrompendo, falando assim, eu tenho muita coisa pra fazer, você vai falar ou não? E eu tava justamente tentando dar o contexto. Aí ele falou assim, tá, mas você foi ameaçada, não sei o quê? Aí eu falei, não, mas o país inteiro está falando sobre isso, o ministério está me ligando, pode chegar na polícia, eu tô muito preocupada com o aeroporto. Ele falou, você devia ter tomado cuidado, né? Aí eu, sim, isso nunca aconteceu comigo. Imagina. Você tá na Angola, mas eu acho que você não devia ter feito isso. Olhe para trás do aeroporto. Pois é, não, aí eu falei assim, eu tô com medo do aeroporto, o que você me recomenda? Eu não sei o que fazer. Aí ele falou, pode implicar mesmo, mas qualquer coisa você liga aqui. Aí eu, tá bom, ok. Qualquer coisa você liga. Aí eu fiquei, né, tentei me contentar com isso, com esse número de emergência que eu tinha. Comecei a ficar um pouco mais confortável na situação, porque eu recebi tanto apoio e tantos números poderosos. E aí, beleza, segui, deu tudo. Aí, o que aconteceu? Aí a revolução, né? Teve essa viralização, aí de repente saiu nas notícias. Polícia Nacional suspende por 24 horas os postos policiais entre cidades. Yes! Aí todos os angolanos, aí mais angolanos ainda. E aí todo mundo comentando nos posts das notícias. É por causa da brasileira, a brazuca, não sei o quê. Obrigada, brasileira, o vídeo dela rendeu, nananã. Aí eu, tipo, gente... Você vai voltar pra Angola, vai ter um busto teu, assim, lá no aeroporto. Vai ter uma estátua. Falaram isso de colocar uma estátua no aeroporto. Interessante, caramba. É o que virou um perrengue, uma ameaça, depois... Sim, não... Foi algo bom pro povo da Angola, né? Sim, mas aí ainda evoluiu mais, isso ainda escalou mais. Eu fui embora, deu tudo certo. E aí, quando eu cheguei na Tanzânia, eu falei assim, bom, eu vou contar essa história, né? Porque os brasileiros... Aí, em Angola, eu fiquei muito mais quieta nos meus vídeos. Eu postava só algumas fotos e tal, que eu tava muito assustada. Eu falei, é melhor eu meio que me esconder. E muitos angolanos começando a me seguir e tal. Aí, eu postei o vídeo contando... Aí, antes de eu fazer o meu vídeo, eu tava jantando no Hyatt lá. Agora, ok, estou aliviada, estou segura. De repente, mais uma notícia. Ministério de Turismo, ao lado da Polícia Nacional, fez a suspensão para sempre dos postos policiais, né, aleatórios que eles faziam no meio das estradas. Aí, de novo, foi a brasileira mexeu com os policiais, ela mexeu com a estrutura, e aí vamos fazer uma estátua de ouro dela, não sei o quê. Caramba. E o Ministério me ligou mais 2 vezes, não atendi. Porque eu pensei assim, gente... Quer falar, não sei o que quer falar comigo, mas se quiser, me manda um e-mail. Porque eu ia ter essa ligação, eu não posso gravar, vai saber o que eles iam falar. Eu não tinha nada pra falar. Se quer me pedir desculpa, alguma coisa, um e-mail, tem meu e-mail. Aí eu só sei, fiz o vídeo explicando tudo o que aconteceu, os brasileiros não tinham ideia, e os angolanos, o que aconteceu também? Queria fazer ainda mais pelos angolanos, porque eles achavam que eu tava sendo ameaçada. Então vários angolanos começaram a fazer vídeos, tem no YouTube, se você pesquisar meu nome, tá lá vários angolanos falando sobre o meu vídeo, e falou assim, ela foi ameaçada, por isso apagou os vídeos, e eu lembro deles comentando nas páginas de notícia, né, e o livre-arbítrio, não sei o que, pra falar as coisas, e aí todo mundo achando, então eu meio que esclareci pra ambos os lados. Até hoje eu recebo mensagem dos angolanos e agora saiu 2 notícias na Globo, né? Essa segunda, na Globo de Ribeirão Preto e região, e da Globo Brasil, na quinta passada, falando desse case maluco. Uau! Relações internacionais na prática? Uau! Qual que é a minha opinião a respeito disso? Você teve o feeling, realmente, você sentiu assim, o que é você chegar e apontar o dedo, né? Você sentir a dificuldade daquele país imerso em corrupção, né? Sim. E de certa maneira, a publicidade que a internet, que teu perfil deu, ajudou você a resolver, talvez em tese, ali, em partes, a vida desses angolanos, né? Sim. Essa história aí, eu acho que dos perrengues que a gente já viu aqui no Pod Viagem, esse é recheado. Esse é recheado, mas que bom que você... voltou bem, né? Sim. Uma das lições nunca mais eu fazer um vídeo criticando algo sério do país enquanto eu estiver dentro dele. Você estiver dentro do país. Porque, assim, foi realmente uma coisa tão ingênua. Sim. Foi só eu, tipo assim, desabafando ali. Eu tava, assim, horrorosa. Eu fiz um vídeo, assim, meio falando. Era realmente um desabafo. Eu tava muito indignada. E talvez, né, também, porque o país não deve receber muitos turistas. Daí quando aparece um turista ainda com uma, né?
Mas então, eu recebi mensagem de um brasileiro que mora lá há muitos anos. Porque assim, o que aconteceu? Não fui eu que mudei, né? Eu fui meio que a pontinha do iceberg, porque o presidente vinha falando semana após semana sobre o turismo de Angola, que tinha muito valor, por que o pessoal não vinha tanto e tal. E os angolanos reclamam das estradas, dos policiais, de tudo isso. E aí eu vim, foi um timing muito perfeito, sabe? E eu fui lá e critiquei justamente essas coisas. Então foi tudo pra oposição, né, do presidente criticar ainda mais e vir com todas as páginas. Então foi uma coisa. Caramba, Leite, olha, não vai ter, já estamos se aproximando pro final desse nosso episódio, né? Com certeza a gente vai bater mais papo. Mas para finalizar o episódio aqui, uma mensagem sua para as mulheres que querem viajar e conhecer destinos assim inusitados, pô. Eu acho que a tua carcaça aí é melhor do que você para dar essa orientação para elas. Pode falar. Com certeza. Bom, a minha mensagem final é uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação. Esse ano eu realizei um grande sonho, que foi fazer um TED Talk. E o meu TED Talk une muito as duas coisas que eu sou, como empreendedora, principalmente falando de jovens, e viajar sozinha. E lá eu falo muito de uma tríade, que é o que eu recomendo aqui para as mulheres e para todo mundo, que é o de explorar, expandir os seus 5 sentidos mesmo. Então, por isso que eu amo tanto ir para lugares tão diferentes, porque você sai totalmente da sua bolha. Eu acredito, fala-se tanto sobre empatia, diversidade, respeito, e eu acho que quando a gente vai para lugares tão diferentes, a gente aprende isso na prática. E assim, você abre, porque o normal, ele é muito relativo. Então, o que é normal aqui pra gente não é, por exemplo, o pessoal da Etiópia, não é pro pessoal da Tanzânia, né, de Angola. Então, sabe, permita-se explorar, expandir mesmo, não vai com preconceito, isso é estranho, isso daí não tá certo. Você tem que entender mais a fundo. E quando você explora, você acaba se conhecendo. E também permita-se se conectar, né, com pessoas de outras culturas, ouvir histórias tão diferentes da sua, também com os animais, né, que é super legal, com a natureza. E por último, né, que é o que eu falo da minha tríade, que é de transformar. E também sempre com essa mentalidade, por exemplo, eu sempre tive essa coisa de transformar, impactar positivamente. Jamais imaginei que ia ser num nível de mudar algo dentro de um país todo e mover um país. Mas a gente sempre pode transformar de alguma forma, né? Contribuindo, se conectando com as pessoas, indo pros lugares, né? Então, assim, viajar sozinha é muito viciante. E uma coisa que eu sempre falo no meu perfil, né? De dica, às vezes você, mulher que tá com medo, você pode começar na sua cidade. Então assim, esse sábado eu vou ficar totalmente sozinha e vou turistar pela minha cidade, vou almoçar sozinha, vou jantar sozinha e vou ver como eu me sinto. Aí depois você pode ir pra um próximo nível. Então às vezes escolher um final de semana, um feriado, que tal pegar um ônibus pra uma cidade vizinha, ficar às vezes num hostel, fazer amigos. E aí você vai escalando, né? Vai escalando, até vai você quebrando sentir, os mitos. e você vai amar com toda certeza. Nossa, Lê, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Pode Viajar agradece. Muito obrigada. Aí espero contar com você outras vezes. Nós já sabemos que vai ter outras vezes, né? Assim espero. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi mais um episódio, pessoal. Por isso que eu falo. Esse foi mais um episódio fantástico do Pod Viagem, o melhor e mais completo podcast de viagens do Brasil. Peço encarecidamente mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até breve.